Um dirigente de futebol apaixonado pelo clube, o folclórico Vicente Mateus fez história no Corinthians com frases engraçadas, títulos inéditos e um jeitão marcante de conduzir as finanças. A série documental Vicente Mateus, Haja o que hajar, como ele mesmo dizia, traça um perfil completo desse corintiano querido até os dias de hoje pelos torcedores. Uma produção do Jornal da Record, que estreou hoje de graça lá no Play Plus. O Corinthians é campeão paulista de 77. Saiu vibrando que ele perdeu até o fundo dos pés do sapato. Para mim, aquele dia foi o dia mais feliz e o maior agradecimento que eu fiz a Deus foi naquele dia. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Foi o presidente mais importante da história do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Presidente que realmente marcou. Biro que vocês gozaram ele, que era lero-lero. Ele criou o idioma mateusês. Ele falou para mim, não é porque você fez um golzinho do título que você vai ganhar muito. Foi ele que conseguiu o terreno do estádio do Corinthians. Onde hoje é o estádio? Exatamente. Custa o que custar, nós vamos fazer o que puder. O que nos interessa é o Corinthians. E eu conversei com o Zenon, um dos maiores jogadores do Timão e que também marcou a história do clube, do ladinho do Vicente Mateus. Vamos ver. Vicente Mateus foi um dos maiores presidentes da história do Corinthians, se não o maior, e todo o amor que ele tinha pelo Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, fez ele entrar para a história. Mas para marcar o tempo no futebol mesmo, os títulos são necessários. E para isso, o Vicente Mateus dependia dos jogadores, que ele também tinha uma relação um pouco diferente. Um deles é esse aqui que está comigo, Zenon. Clássico camisa 10, um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Zenon, um prazer imenso conversar com você. E eu já quero te perguntar sobre uma coisa que foi muito engraçada na época e até hoje em dia o pessoal fala. Quando você veio para o Corinthians, o Vicente Mateus foi te buscar lá na Arábia Saudita, né? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Bom, primeiro é um prazer bater esse papo com você e com os nossos internautas, amigos. Cara, foi incrível demais. Ele conseguiu transformar o meu sonho em realidade, que era jogar no Corinthians. E eu jamais esperava ele lá na Arábia Saudita. Quem estava mais interessado em me contratar era o Internacional de Porto Alegre. Só que o Vicente Mateus, através daqueles papos que nós conhecemos, ele conseguiu arrumar o dinheiro de uma forma tão rápida e foi lá me buscar na Arábia Saudita, cara. E é um cara que eu tenho uma admiração fantástica. Eu sei que ele não está mais no nosso plano, mas a minha admiração por ele continua e vai continuar sempre. Bom, como você falou, Zenon, o Vicente Mateus era bom de papo, né? A gente sabe que ele ficou marcado na história também por ter esse jeitão para trazer os jogadores para o Corinthians, mas ele também não era mole na hora de negociar salário, não dava aumento para qualquer um, por qualquer coisa. Conta um pouquinho para a gente como é que era essa relação com o Vicente Mateus no dia a dia. Bom, para mim, como você já citou, um dos melhores presidentes que eu tive na minha carreira de 20 anos como atleta profissional. Frequentava a casa dele, para você ter ideia, junto com ele, junto com a Marlene, sua esposa. Mas não era assim, não, difícil de fazer o contrato com ele. Você ia lá, discutia o contrato e o que ele acertava com você não precisava nem assinar. Não precisava nem assinar. Porque ele era um presidente que se comprometia com você
e jamais deixava a desejar. Perfeito. Agora, Zenão, queria falar um pouco do seu futebol, né? Você é conhecido até os dias de hoje como um 10 clássico, aquele 10 que é difícil da gente encontrar no futebol brasileiro atual. Por que você acha que essa posição, né, essa qualidade do camisa 10 se perdeu um pouco ao longo do tempo e que dificilmente hoje a gente encontra jogadores com a sua qualidade? Bom, eu acho que a metodologia do nosso futebol, ela mudou de uns 10 anos para cá. Hoje a gente já não pratica aquele futebol da década de 70, de 80, de 90, entendeu? Que era um futebol muito mais atrevido, muito mais qualificado em termos de técnica, eu te diria. Hoje tem Corinthians também, né? Corinthians e Santos, clássico alvinegro lá na Neoquímica Arena e um duelo de camisas 10 pesadas, né? De um lado o Memphis Depay e do outro o Neymar. Eu quero saber com qual camisa 10 você fica nesse duelo e, claro, seu palpite para o jogo de hoje também. Eu acho que o Corinthians ele está mais consistente, está mais com o time formado do que o time do Santos. De verdade que não se pode, de forma nenhuma, desprezar Neymar, porque ele, em fração de segundo, ele pode decidir o jogo. É o nosso gênio da bola, é o nosso gênio. E dificilmente aparecerá um outro Neymar, né, tão cedo. Então, todo cuidado é pouco com esse camisa 10 Neymar. Mas eu vejo o Corinthians como favorito para este jogo. Perfeito, Zenão, muito obrigado pelo seu tempo também, parabéns por toda a sua carreira vitoriosa, um jogador que é referência até os dias de hoje também. Foi um prazer imenso do Kaique, criança e adulto, poder conversar com você, viu? Prazer foi todo meu, estou sempre à disposição de vocês. Quando necessitarem de algum comentário verdadeiro, sem hipocrisia, liga para mim. Pode deixar. Bom, tá aí, Zenon, um dos maiores jogadores da história do Corinthians, que marcou época ao lado de Vicente Mateus. E você acompanha o documentário sobre a história desse icônico presidente lá no Play Plus. Ajo que ajar.